aparecer. Quando essa arca aparecer, olha só que coisa incrível. Quando essa arca aparecer, ela vai honrar muitas coisas. Primeiro, vai honrar Deus, o nome de Deus. Segundo, vai mostrar que esse livro não é mentira. Vai mostrar que o que tem aqui é verdade. Quando a arca aparecer, vai mostrar que o criacionismo tem lógica. Muitas pessoas que falam que o criacionismo não tem lógica, vai mostrar que o criacionismo tem lógica. E, queridos, vai, depois de muitas gerações, suscitar novamente o nome do construtor daquela arca. E, novamente, quando os meios de comunicação falarem da arca, eles vão falar a arca que Noé construiu. Ninguém em toda a história construiu algo que durou por tanto tempo. Nem as maravilhas do mundo antigo passou. As atuais, as maravilhas do mundo atual vão passar também. Mas a arca que Noé construiu, queridos, ela vai durar. Porque Deus honra quando nós fazemos o que Ele quer, sem questionar. Deus nos honra quando a gente faz isso. A gente precisa aprender a obedecer a Deus, sem ficar pedindo explicação para Ele. Ele não precisa nos explicar nada. O fato dele ter pedido já é suficiente. E Deus honrará Noé, queridos, simplesmente porque ele decidiu obedecer sem questionar. Que nós sejamos assim também, possamos obedecer a Deus sem questionar. Mas as lições da Arca de Noé não terminam por aí. Eu queria estudar com você a última lição, porque o horário já está bem avançado. A Bíblia, ela fala tanto em Gênesis, capítulo 5, 32, quanto Gênesis 6, 9, quanto 1 Crônicas 1, 4. Ela vai falar sobre os filhos de Noé. E aqui é um detalhe bem interessante. Noé, ele teve 3 filhos: Jafé, Sem e Cã. Jafé era o filho mais velho, Sem era o filho do meio e Cã era o filho mais novo. Olha só que interessante. Aproximadamente, novamente eu falo que aproximadamente as datas. Jafé não se conseguiu identificar mais ou menos o período. Mas Sem, ele nasceu no ano 2417 a.C. Você lembra qual foi a data que Deus mandou construir a arca? 2439. Como a gente está falando em ordem decrescente, Sem nasceu aproximadamente em 2417. Já faziam aproximadamente 22 anos que Noé estava construindo já a arca quando Sem nasceu. E Cã, ele é o mais moço, então ele nasceu entre 2415 e 2416, não se tem exatamente. Mas quando Cã nasceu, já fazia 23, 24 anos que Noé estava construindo a arca. Por que isso é impressionante? Por que isso é impressionante? Quando Deus chamou Noé, com seus 400, um jovem de 480 anos, ele era casado. Tinha ali a sua esposa, e ele levou a sério a missão. Não é, Senhor, para te obedecer, o Senhor precisa de mim para eu construir uma arca? É difícil? É, mas eu vou fazer. Depois que Noé já estava construindo a arca há 20 e tantos anos, ele teve 2 filhos. Por que isso é impressionante, queridos? Porque me ensina outra lição. Para eu servir a Deus, Deus me dá o direito de ter uma vida também aqui. Noé, ele teve os seus filhos. A Bíblia nos diz que quando Noé entrou na arca, entraram os filhos e quem mais? As noras. Então os filhos casaram. Noé provavelmente foi nas festas de casamento. Eu não sei se na época de Noé já eram os casamentos arranjados, isso eu não tenho certeza. Mas se eram, Noé procurou as esposas, os filhos pagaram os dotes pelas esposas, Noé foi nas festas. E eu tenho certeza que Noé não era um senhor rabugento. Porque quando Deus falou, Noé, encerrou, entra na arca aí, tu e tua família. Entrou Noé, entrou a esposa, entraram os filhos e entraram as noras. Noé devia ser alguém fantástico, alguém divertido, alguém gostoso de estar perto. Queridos, Noé, ele tinha uma vida. Ele viveu, ele tinha sonhos. Ele tinha objetivos, ele tinha planos. Para você servir a Deus, você não precisa abandonar, a não ser que fira os seus princípios. Mas você pode sonhar.
Você pode querer fazer uma faculdade, você pode querer ter uma família, você pode querer comprar um carro melhor, você pode querer ter uma casa melhor, você pode querer ser diretor na sua empresa. Você tem esse direito. Deus dá esse direito para você. Você pode querer um emprego melhor. Você tem, Deus dá esse direito. Mas tinha um detalhe, gente. Noé teve os seus filhos, Noé casou os filhos, Noé fez caminho divertido, mas Noé sempre lembrava que um dia ia chover. Um dia ia cair água sobre a terra. Um dia o mundo seria destruído. E a vida dele aqui não o atrapalhou de cumprir a sua missão. Queridos, você pode sim ter os seus sonhos, sim ter os seus objetivos, mas lembre-se que um dia Jesus vai voltar. Lembre-se que um dia o mundo vai terminar. Lembre-se que um dia tudo que você construiu aqui vai ficar para trás. Um dia isso vai acontecer. Noé tinha essa consciência. Ele viveu a vida dele aqui, mas ele sabia que um dia o mundo ia terminar. A gente precisa aprender isso. Não nos apegarmos às coisas daqui. Porque um dia tudo isso vai chegar ao fim. Depois que Deus construiu a arca, depois que Noé construiu a arca, desculpa, e Deus falou para nós assim, Noé, agora entra você, entra a sua família, entra todos na arca. E ele chamou todos para entrar na arca, e todos entraram na arca, queridos. Não choveu imediatamente. Passaram-se 7 dias sem chuva. A Bíblia diz que depois dos 7 dias que choveu. Essa passagem nos diz que vinham pessoas de todas as regiões. Chegavam lá e batiam na arca. Aí Noé, seu maluco, seu neurótico, não tá chovendo não. Tá bom aí dentro, Noé? E aí, Noé, como é que tá a chuva, Noé? Aqui fora não tá chovendo não. E vinham pessoas de todas as regiões fazer uma onda, tirar onda com a cara de Noé. E Noé lá dentro, queridos. E de novo, não duvidou de Deus. Porque Deus tinha falado que um dia ia chover. Queridos, depois que se passou esse período, as nuvens começaram a aparecer. E a chuva veio sobre a terra. Quando a chuva veio sobre a terra, é algo interessante que essa Bíblia traz. Noé passou um ano na arca, tá? Então, os meses naquela época tinham outro nome, mas é questão de equivalência aqui, tá? Quando começou a chover, era mais ou menos o mês de maio, o que para nós seria o mês de maio, quando Noé entrou na arca, tá? Aí choveu lá os 40 dias, a Bíblia diz que a arca ficou 150 dias flutuando. Então, esses 150 dias seria de junho até setembro. A arca passou flutuando. No mês de outubro, a arca parou lá no Ararat. Depois de novembro e dezembro, as águas começaram a diminuir. Lá no mês de janeiro, começaram a aparecer as montanhas. No mês de fevereiro, então, Noé, ele soltou os bichinhos, o corvo, depois as pombas. Aí o mês de março ficou todo mundo dentro da arca, tranquilo, né? Dentro da arca. Em abril, então, Noé completou o seu aniversário e removeu a cobertura da arca, porque lá em Gênesis 8:13 fala que Noé, ele removeu a cobertura da arca, foi quando ele tirou a cobertura da arca. E, de novo, em maio, aí fecha um ano, foi quando a arca foi liberada, foi aberta e eles puderam descer e eles puderam, então, estar recebendo o mundo que Deus nos dá. Queridos, a última lição que eu quero meditar com você, ela está lá em Gênesis, capítulo 9, do 8 ao 17. Então, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9, do 8 ao 17. Diz assim: E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: Eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com os vossos semelhantes depois de vós,
e com toda a alma vivente que convosco está, desde aves, de reses ou dos animais do campo, de todos os animais da terra e convosco, desde que todos saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Deus tem uma aliança comigo e com você, por causa de Noé. Você já parou pra pensar nisso? Deus tem uma aliança com a gente. Gente, quando chove e tem um arco-íris no céu, a gente não dá bola. Mas é Deus lembrando pra gente, eu tenho um concerto, eu tenho uma aliança, eu tenho um combinado contigo. E isso acontece com a gente hoje por causa de Noé. A nossa influência, queridos, ela alcança mais do que a gente pode imaginar. Ela vai mais longe, ela alcança muito mais do que a gente pode imaginar. Que a história de Noé, ela tenha nos ensinado lições importantes. Primeira delas, eduque os filhos para serem servos de Deus. Segunda lição importante que a história de Noé nos ensina, e ela é muito importante, nós devemos aplicar na nossa vida hoje, sempre. Obedeça a Deus, sem questionar. Ele não precisa nos explicar nada, mas nós precisamos obedecer. Não importa o que ele nos pede, é obedecer sem questionar. E terceira lição importante, viva a sua vida. Não desperdice, ela é um presente que vem de Deus. Se você e eu estamos vivos hoje, é porque o Deus do Universo lembrou de nós hoje. E Ele nos deu a vida, é o que só Ele dá. Viva a sua vida o melhor que você puder. Viva a sua vida, mas lembre-se que um dia a Terra vai terminar. Então que as nossas escolhas sejam corretas. Que nós possamos construir a arca de hoje em dia. E quando Jesus disser para nós, filhos, chegou a hora, filho. Chegou a hora de sair da sua casa, chegou a hora de abandonar o seu trabalho talvez, chegou a hora de nos escondermos no mato, chegou a hora, filho, porque Jesus já está voltando. Que nós possamos dizer, Senhor, estou indo, Pai. Estou indo, Senhor, do que o Senhor pediu. Que Deus abençoe essa igreja, queridos. Que possamos aprender estas lições tão importantes para a história de Noé. Que Deus possa abençoar a mim e a você hoje. E que sejamos construtores de arcas, assim como Noé foi. Porque Deus precisa hoje de pessoas que levem salvação aos semelhantes. Que Deus os abençoe e tenham todos um feliz sábado. Amém.